Fala, meus amigos do Pode Tudo e Mais Um Cast. Aqui é o Leandro, mais conhecido como Negão, e agradecer vocês sempre pela participação do episódio passado, que foram os Irmãos Espirituais. Teremos mais. Na próxima falaremos sobre as 7 linhas da Umbanda. E hoje, para quebrar um pouco o assunto e também trazendo um amigo que já falou conosco sobre esporte, um pouco sobre a vida, que é o Marquinhos. Fala, Marquinhos, tamo junto aí na área. Valeu, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que às vezes as coisas são corridas difíceis, e você é um cara requisitado pra caramba. E é isso aí, velho. Marquinhos é um cara importante aí da mídia, cara. Poxa, aí, ó. Você abre o Instagram dele, ele tá cada hora num lugar diferente, bicho. Aí, pô, um negrão de sucesso aí, justamente no Dia da Consciência Negra aqui, pô, vamos lá. É negão com Marquinhos também, um afrodescendente, um preto. É isso. Prazerzaço estar de volta aqui com vocês, essa conversa boa da última vez foi muito legal, e hoje vai ser melhor ainda. E obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E tá realmente engraçado, enfim, porque recentemente troquei de emprego, então agora convivendo com uma outra galera, trabalhando com relações públicas, próximo da Adidas, então aí você acaba encontrando com muita gente legal e, puta, que coisa boa, né? Você mudou, Marquinhos, você tava na Record, né? Pode falar? Isso, eu tava na Record e aí agora eu tô numa agência e eu fico alocado dentro da Adidas para fazer PR, cuidar de relações públicas, de publicações de redes proprietárias da marca, de parceiros, então, puta, tem sido muito, muito legal. Nossa, bacana. Esses dias você tava com uma galera do esporte, não tava? Em alguma loja, alguma coisa assim? Sim, sexta-feira teve a inauguração da maior loja da Adidas aqui no Brasil, se bobear da América Latina aí. Pô, sério? E é bem legal. E aí tava lá Emicida, tava uma galera do Luan, do Palmeiras, Drica, tinha uma galera bem legal, um mix de gente de esportes, com uma galera do Laboratório Fantasma, que é mais música, streamers, atletas, foi bem legal, assim. E antes disso tinha tido a finalíssima de um campeonato chamado A Jornada, que é bem similar ao Taça das Favelas, só que num esquema de 3x3, ao invés de campo inteiro com 11 de cada lado. E aí lá tava o Didico, Luva de Pedreiro, todo mundo que você imaginar aí de futebol que a Adidas tenha de valor. A Cris Roseira, que pra mim, puta, é uma mulher incrível, absolutamente incrível. Quanto mais eu conheço, mais eu gosto dela. Então é muito legal poder conviver com essa galera toda, sabe? É muito inspirador, na verdade. Nossa, bacana. Pô, a Adidas é uma marca grande pra caramba também, né? E forte, Sim, né? No mercado. Exatamente. Pra bastante gente. Não, total. E aí faz ações legais, né? Que primam por inclusão, por diversidade, por várias paradas interessantes. Então, eu acho que às vezes até mais que uma parada de, puta, temos grana para contratar o melhor influenciador, fazer o melhor evento, é um lance de entender que, puta, como a gente causa uma transformação real na vida das pessoas através do esporte, ou da prática esportiva, ou do que a gente reúne em torno do esporte. Então é legal pra caramba, assim, foi muito, muito bom essa mudança, essa guinada que eu dei, profissional de novo, voltando mais para esse ambiente mais corporativo mesmo. Mas a questão, acho que de a gente conseguir fazer essa conexão, essa ligação com todos, né, o esporte, acho que foi um veículo ainda muito importante para a gente fazer com que todo mundo consiga se sentir unido, né, e igual. Essa questão da inclusão eu acho bem interessante. Bom, mais uma vez, né, para quem está pegando agora, não deixa de curtir, compartilhar tudo. É a questão hoje, consciência negra. É claro que cada um vê a consciência negra de alguma forma, mas eu percebo que a gente tem que, algumas datas são importantes para que a gente consiga frisar essa questão da inclusão, dessa inserção de todas as pessoas em todos os meios. E eu acho que as empresas, sim, que acabam recebendo a troca, o dinheiro das outras pessoas, né, podem sim fazer um papel legal e colaborativo, né, para que tudo isso ocorra de forma limpa, tranquila e que todo mundo consiga ser favorecido, né, Marquinhos?
Ah, com certeza, né? Eu acho que tem uma parada, na verdade, sobre consciência negra que vai muito além do papo tradicional de RH, de como se Sim, dirigir, como falar, é preto ou é negro. Esse sim. tipo de discussão, acho que, enfim, deve existir, mas ela é muito básica. Eu acho que tudo que a gente estava falando, até antes mesmo de abrir aqui esse podcast, a gente conversou um pouco sobre o Wakanda Forever, o relançamento aí da Preciso Disney, que é uma assistir. sequência, né, de Pantera Negra. Assistam, eu recomendo, é muito legal. Eu acho que é um filme que prima muito mais pelos aspectos do fio condutor emocional do que o fio condutor técnico, mas eu acho muito importante o papo sobre ancestralidade, sobre se ver em outras posições, sobre representatividade. E eu acho que esse tipo de papo ele é muito, muito importante de ter. A gente precisa ter essas conversas, e eu não acho que elas têm que ser necessariamente desconfortáveis. Eu acho que às vezes tem certas pessoas que têm que realmente se colocar em um lugar de escuta e outras colocar em um lugar de estar ali em destaque falando sobre aquilo. Então, tanto o lance de eu estar lá no evento e ter um cara como o MC, de eu falar, puta, eu conheço esse cara porque o MC é um cara que eu tenho uma relação de amigos, e ele Sim. é um cara que é um fanático por gibi, e alguns amigos o conheciam desde que ele fazia aula de desenho com, sei lá, 15, 16 anos. E aí ver esse cara onde ele tá agora, tudo que ele fez, o Amarelo, que tá no Netflix, se vocês não assistiram, pelo amor de Deus, assistam. Tá ali vendo o Wakanda Forever e um papo enorme sobre ancestralidade e afrofuturismo, quer dizer, eu acho que o Dia da Consciência Negra, para mim, assim, pessoalmente agora falando, é muito um lance sobre olhar para trás, se enxergar, buscar as nossas raízes, que não necessariamente estão em destaque, né? Às vezes está ligado muito a sofrimento quando a gente olha para trás, e não foi só isso, e não é só isso. Sim, E ao sim. mesmo tempo olhar para frente, né? Olhar para o hoje e olhar para frente, vendo, cara, passinho de formiga, mas as coisas estão melhorando, sabe? A gente começar a perceber que, putz, eu tive um papo super cabeça com um amigo meu de, cara, a primeira vez, ou, enfim, para mim foi uma revolução ver o primeiro Pantera Negra, e a minha filha vendo agora o segundo, porque tem bastante protagonismo feminino, então é bem legal essa parte. Mas se ver no cinema como um nobre, não Sim, como um sim. vingador, não como um assassino, como um bandido, como um escravo, mas como alguém a ser admirado. Assim, o americano tem essa coisa do role example, sabe? Role model, esse cara que é o modelo. E é Sim. muito, muito bacana, porque eu não acho que a gente precisa somente se ver como isso, mas também como isso, né? Então é muito legal. Sim, Marquinhos, acho que bate muito com o meu pensamento, porque quer queira, quer não, os afrodescendentes, eu como negão, né, eu já tenho 45 anos, uma faixa etária de idade, a gente já viveu transição de gerações e onde o preconceito foi mais forte. Eu não posso dizer que eu sofri o grande preconceito, porque de certa forma acho que minha vida foi bem leve com relação a isso, acho que eu tive uma sorte, né, um favorecimento, mas só que ao mesmo tempo você precisa entender que outras pessoas sim sofreram preconceito e a gente não precisa ser só lembrado por isso. Isso é algo que eu bato na tecla. Por exemplo, se hoje eu tô aqui num podcast conversando e sou negro, aí uma outra pessoa que se identifica comigo, ou que também fala assim, poxa, um dia eu quero estar na posição daquele cara que tá falando legal, falando bem, com o Marquinhos também, de certa forma, é bem sucedido na profissão dele, na carreira dele, e sim, nós hoje sermos exemplos, né? Então a gente tem que brigar por isso. E é interessante, eu vou pegar um papo que é preconceituoso, mas para a gente entender um pouco essa questão da consciência negra do brasileiro, eu morei no Japão durante 7 anos praticamente. E um dos amigos meus, eu sempre tive a facilidade para ter amizade com pessoas mais velhas também. Acho que a cultura a sabedoria tá aí, né? E era o seu Zé. E o seu Zé era um cara e quando ele não tinha cabelo branco, ele era um alemãozão, né? E ele era meio brucutu, né? E a gente sempre falava nos intervalos entre serviço e outro e tal. E ele falou assim, poxa, negão, você fala bem e você fala igual branco. Aí, tipo assim, aí tinha um amigo meu, que era o Felipe, que é mestiço, né? Ele tinha idade do meu irmão caçula, então eu falava muito do meu irmão caçula, que a gente era bem ligado e tal, então meio que ele pegou uma amizade, meio que ele era o irmão caçula, era o mais velho e tal. E ele falou, pô, seu Zé, como que você me dá uma dessa? Como assim você vai falar que o negão fala igual branco, que não sei o quê? Aí, não, porque eu tive um amigo tal, que ele era caminhoneiro e não sei o quê. Ele era negão, ele era negão também, mas ele não falava igual o negão. Aí eu falei assim, eu tranquilo, eu já fui pra lá sendo terapeuta, então eu entendo bastante da parte comportamental, essa questão toda pra mim é tranquilo. Aí peguei e falei assim, seu Zé, sabe o que que é? Nem todos tiveram a mesma oportunidade de estudo. Então assim, por isso que há alguns, e não é uma mentira, é que alguns não tinham oportunidade de estudar e não tinham conhecimento e não falavam bem realmente, eram de periferia e era complicado o acesso.
Então, eu já não posso dizer que foi a minha vida. Então, acho que talvez por isso que o senhor acredita que eu falo de uma forma melhor. Mas cara... mas eu cheguei junto, eu não fiquei puto, entendeu? É que ele era seu amigo, né? Eu acho que, na verdade, a parada do racismo ela é muito mais dolorida e muito mais... se perpetua como um sistema e não como ignorância, porque eu não creio em racismo como ignorância. Ele é um sistema que coloca algumas pessoas à frente de outras. E a Sueli Carneiro deu uma entrevista para o podcast do Mano a Mano, com o Mano Brown, que é incrível, não é boa, é incrível. Em falar Mano Brown, só rapidão, vocês já assistiram já? Ainda não assisti o documentário do Racionais. O da Netflix? Ainda. Não assisti. É aula de história, hein, velho. Quero assistir porque é isso. O papo do Mano Brown com a Sueli Carneiro é isso. E ela fala, por exemplo, sobre classes mais abastadas serem contra a Bolsa Família, por exemplo, ou programas assistenciais. E ela fala assim, é muito louco pensar isso e é necessário que a gente faça um resgate histórico, uma coisa de ancestralidade analítica. Por quê? Quando houve a abolição dos escravos, eles simplesmente foram jogados na rua. Foram viver às margens da sociedade. Por isso que as favelas, os quilombos, esses foram os lugares onde as pessoas negras foram tentar reconstruir suas próprias vidas. Não houve um programa social de inserção dessas pessoas na sociedade, que teria sido bom até para a própria sociedade, porque era mais gente para consumir, mais gente para produzir, mas enfim, não era assim que se pensava, não foi assim que aconteceu. E aí a loucura quando começa a ter muita imigração europeia para cá, o governo criou uma série de isenções fiscais, de sistemas de incentivo com grana, exatamente para promover essa eugenia. Então é muito louco que a galera que hoje reclama, os seus avós, tataravós, todos eles foram favorecidos. Tem um texto até muito legal no GL10, depois eu posso passar para vocês deixarem o link aí para a galera no link do vídeo, onde o cara cita exemplo por exemplo de famílias inteiras no sul que receberam gigantes quantidades de vários hectares de propriedade, e tiveram essa oportunidade de chegar aqui com alguma coisa, né? O cara veio da Europa e ficou como os negros escravos que ficaram nas periferias. Não, o cara recebeu uma série de incentivos para que pudesse reconstruir a sua própria vida. E aí é louco porque quando você olha isso num determinado momento, aquilo te parece ruim, mas não te parece tão ruim. Aí quando você olha para frente, quando a gente começa a enxergar as causas disso 50, 100, 200 anos depois, você vê coisas como essa que o alemão te falou. Porque historicamente construiu-se na cabeça dele que o europeu é que falava bem, o europeu que sabia se comportar, o europeu que era um empreendedor, um empresário, e o preto era o cara para servir, o preto era o burro de carga porque te faltava inteligência, e não faltava inteligência, gente, faltava oportunidade, faltava estudo. Isso. Assim, eu acho que tem... acho que o som saiu, voltou. Eu acho que a gente precisa entender as políticas sociais de uma forma legal. É claro que o assistencialismo puro, só assistencialismo não é interessante, tem que ter um processo educacional no meio, mas eu acho que tem que, assim, precisa chegar renda junto com a educação, mas isso é entre a política, entre os outros papos, né? Mas só que a gente precisa ter várias vertentes e vários trabalhos em conjunto, né? Então, assim, o nosso hoje talvez é informar e ser espelho para uns e vencer, sim, em meio a toda essa dificuldade que a gente sabe que tem. Bom, gente, até papo não se alongar nessa temática. Eu até queria que você falasse mais ou menos para a galera que está aí assistindo do que a gente já saiu falando, né, do lance da... Sim. A gente acabou falando um pouquinho sobre a questão do negro e tal, porque hoje sim é dia da consciência negra. E a gente vai falar sobre uma animação da Netflix muito bacana. A gente vai falar da animação da Intergalactic. Na verdade, vai dar uma pincelada um pouco no que a gente gosta, que é o lance da NBA, né? Porque o Marquinhos também manja. E vamos deixar aberto aí também. Para falar sobre outras coisas, tipo criação de conteúdo, tudo aquilo que for rolar. Bom, um papo descontraído, leve, e a gente vai seguindo aí. Bom, continue aí. Beleza? A hora que você quiser, o Intergalactic tá pronto aqui. Então, assim, a gente vai entrar um pouco com o Intergalactic, porque é uma animação que tem um conteúdo mais não é voltado para todos, mas muito, muito ligado à cultura negra, né? Eu acho que é uma animação bem interessante, inclusive bateu um quê de nostalgia, que depois a gente vai falar sobre um outro filme aí, que até conversei com o Marquinhos em off. Mas a gente vai passar o trailer, né, Baratinha? A gente vocês depois... podem até comentar, eu vou dar play aqui no lance. O Marquinhos tem até nas redes sociais deles, no Instagram, né, Marquinhos? Isso, você fez um videozinho, né? Que é uma animação bem bacana. Explicando. Não, é uma animação bem bacana e eu acho que era isso que eu ia finalizar o outro papo, que eu acho que tem tudo a ver com isso.
é um lance de representatividade, é a gente se vê em outros ambientes, né? Quando você vê um filme inteiro protagonizado por pessoas brancas, a gente não diz que aquele é um filme branco, a gente diz que é um filme. Quando ele é um filme preto, muitas vezes as pessoas dizem, esse é um filme de pretos. E às vezes cria-se até um preconceito de não assistir, porque às vezes acha que não é feito pra si. E aí a doideira pra mim é essa, que eu acho que a coisa toda da nossa evolução, e aí sim, concordo totalmente com o Negão, que a gente vai se dividir em vários papéis, mas eu acho que muito do que a gente faz aqui, que a Maju Coutinho faz ali no Fantástico, que o Emicida tem como artista ali no Papo de Segunda, é justamente de ocupar outros espaços para que quem tá vindo possa se ver naqueles lugares e fazer. Então essa animação, por exemplo, ela é muito legal, porque ela é toda produzida por um rapper super disruptivo, que é o Kid Cudi, que é um cara que faz show de saia, imagina, no rap, que é um negócio totalmente ligado à virilidade, ao homem com várias mulheres, as minas rebolando, aquela objetificação mais padrão, né, que a gente tá acostumado. Sim. E é um cara disruptivo, é um cara interessado em moda, é um cara com vários amigos artistas plásticos que produziu uma animação que é voltada e conta uma narrativa negra com participação de pessoas brancas que absolutamente serve para qualquer pessoa que queira assistir filme romântico, uma coisa legal, com boas frases, um bom roteiro, mas que tem esse lance da representatividade, que é outras histórias contadas por pessoas pretas, né? Porque tradicionalmente a nossa história é contada por pessoas brancas, e aí a visão deles é diferente. Então, assim, é um filme que em nada traz discussões super pesadas, nada. Mas ele é um filme contado de pessoas pretas, contado por pessoas pretas, é só isso. E é legal a questão que é uma história de amor, para quem quiser assistir. Eu achei bem leve, bem interessante. E com relação à questão das festas, o agito, por quê? Porque essa questão da cultura negra sempre foi isso. Sempre foi dança, sempre foi festa. E mesmo em meio ao sofrimento, era isso que fazia com que eles conseguissem tolerar toda a dor. Então, por isso que acaba sendo um povo mais festivo, né? Eles falam assim, sabe uma coisa? A gente está nessa condição. Já que a gente está nessa condição, vamos tentar viver da melhor forma possível. Então, a resiliência negra, a resistência, acho que ela vem daí, né? Então acho que isso é muito importante. Lá no Instagram o Marquinhos também comentou, é bem parecido com o Homem-Aranha, né, do Aranha Verso. Exato. Né? Eu não assisti. Eu não sei se vocês já viram, enfim, recomendo para todo mundo que vocês assistam. Sim. Aranha Verso é fantástico, a estética toda dele é muito Aranha Verso, o tom de cores, iluminação, é muito parecido com o Aranha Verso. E é muito legal porque é o que eu digo exatamente no meu vídeo do Instagram. É uma mistura de Insecure, que é uma série que eu recomendo para absolutamente todo mundo da HBO, que é criada, dirigida, protagonizada pela Issa Rae, que é uma das maiores expoentes da HBO, e é uma mulher negra comandando o show inteiro, né? E é muito legal porque é como se tudo que ela traz no Insecure, que é, vida cotidiana de pessoas negras, enfim, enfrentando racismo ou não, os romances, a forma como se dá o amor, as cicatrizes, enfim, toda essa complexidade e, como eu posso dizer, a versatilidade, né? Porque não somos... Apesar de sermos todos um povo que pode se identificar, eu olho pro Negão e me vejo nele, ele se vê em mim, somos muito diferentes em nossas histórias, né? Então é muito legal ter essa riqueza de histórias, e é muito legal porque ela traz todo esse ambiente leve, divertido, e os dramas e alegrias que a gente tem, numa estética muito bonita, que é a estética do Aranha Verso. Então eu recomendo que vocês vejam os dois, inclusive, que é muito bacana. O que eu achei muito legal é que quando você está assistindo, você não fica reparando que é uma animação. Chega um tempo e você fala assim, poxa, é um filme. Entendeu? Mesmo que é uma animação, um desenho. Mas isso que eu achei muito interessante e muito legal. O roteiro, as falas são as falas, o roteiro, né? Te traz... Bom, faz você penetrar na história. Eu achei que isso... Exato. Pode falar aqui, eu acabei de... Não, eu ia falar... Não, fica tranquilo. Eu só ia falar que tem 3 personagens principais nesse filme, né? Que é o Jabari, que é o cara que tá falando ali com a menina, que é o cara que se apaixona... A música, porque essa animação foi criada a partir de um álbum do Kid Cudi, que ele transformou na animação, mas ele primeiro tinha um álbum, e a cidade de Nova York. Então por isso que eu acho que é tão verossímil, parece tanto com um filme, né? As roupas foram desenhadas pelo Virgil Abloh, que faleceu recentemente, mas foi o diretor criativo da Louis Vuitton. Então, assim, tudo é muito verossímil, né? A moda, o jeito como as pessoas se vestem, como elas falam, por onde elas andam. A cidade é um personagem, então eu acho muito legal isso. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem que falar negro ou preto? Hoje em dia... A minha pergunta era assim, porque a série é feita por todo o pessoal, são negros, né? É isso. Isso, assim, em teoria, o certo, afrodescendente. Então, mas eu já ouvi muita gente falando, Negão, que afrodescendente já não se usa mais há muito tempo. Porque, teoricamente, muita gente é descendente de afrodescendente e não é preto, né? Por exemplo, eu sou mestiço, né? Tem bastante mistura na minha família de tudo quanto é raça, né?
Mas só que alguns aderem à questão do preto, se referir a preto, né, e não negro. Mas, por exemplo, eu já tenho o meu apelido de negão já há tanto tempo, pra mim é tranquilo. Então, se falar ou é Lê, né, ou é negão. Dificilmente vão falar o preto. Já fui preto quando eu era menorzinho. Então era preto, de preto eu recebi o título de negão. Tipo, é um preto um pouquinho maior, entendeu? Eu vou te falar que eu me sinto muito confortável em conversas e tudo estando em que as pessoas chamam as pessoas de pretas e pretos. Eu acho que é bem tranquilo isso. A minha parada, na verdade, é muito o contexto em que se fala e quem tá falando pra quem. Então, eu acho que, por exemplo, preto e negro é diferente de você chamar alguém de crioulo, por exemplo, de tizil. Sim. O criolão. Pardo me ofende, por exemplo. Pardo me ofende. Porque é como se eu fosse porque é como se alguém estivesse dizendo que preto e negro fosse uma palavra pesada. Então eu vou, mas você não é tão preto assim, entendeu? E aí tem toda uma conversa complexa de colorismo, que enfim, nem sei se é muito do pod hoje, mas tem todo um passo sobre colorismo que eu falo, leiam, estudem. É porque eu acho que tem assim, a questão toda pra gente aqui é que houve um processo de eugenia no nosso país, e assim, não é uma novidade, também isso aconteceu em outras nações, que é valorizar quem tem a pele mais clara. Então a gente sabe muito bem, quanto mais escuro você é, mais racismo você enfrenta. Por piores situações você passa. Quanto mais retinto você for. E aí, quanto mais claro você passa por situações como a que o Mano Brown fala dele, que eu me identifico completamente, que é muita gente se achar no direito de dizer pra mim, mas você não é preto, a gente é quase da mesma cor. E os caras esquecem o papo da ancestralidade, de traços, de cabelo, de atitude, de onde você vem, pra onde você vai, como você fala, de comunidade você participa. E é muito engraçado isso porque, enfim, você tem que ter uma visão bem aberta de cultura e outras partes. Mas, por exemplo, a gente viu o confronto na Ucrânia e na Rússia. E as pessoas que vêm da Rússia e moram na Ucrânia, não são, mesmo os que nascem na Ucrânia, não são considerados ucranianos, porque eles estão dentro de uma comunidade absolutamente russa. Porque lá, assim, eles trabalham essa parada de pátria de maneira muito diferente da gente. Então aqui, por exemplo, a gente tende, nasceu no Brasil, é brasileiro. O cara é um pouco mais claro, ele não é branco, mas também não é preto. A gente fica tentando, como é que se diz, balizar as coisas muito mais pelo que a gente enxerga a olho nu e tentando clarear, do que exatamente levar em conta a ancestralidade. Por isso que eu sempre falo de ancestralidade, porque eu acho que a gente tem que buscar isso como pessoas pretas e até pessoas brancas que queiram se informar. Então, assim, entre preto e negro, cara, de verdade, eu não acho que tem nenhum grande problema. É muito diferente de te chamar de crioulo, de tizil ou de qualquer outra coisa, mas tudo tem a ver com contexto. Então, eu acho que é muito mais um lance da gente ter um cuidado de tratar muitas vezes as pessoas pelo nome. Entender como as pessoas querem ser tratadas. Então, por exemplo, é a Pablo ou o Pablo? Meu irmão, pergunta pra ela, presta atenção nas entrevistas. Geralmente, ela falou num programa TV aberto um tempo atrás que ela não se importava, mas costuma se dizer a Pablo. E aí você adapta e fala Pablo e vambora, entendeu? Tipo, é muito mais a forma como você se dirige àquela pessoa do que exatamente o termo que você usa, quer dizer, quanta intimidade você tem com ela, como você se dirige, com quem que você tá falando. Acho que como tudo tem um contexto, sabe? Por exemplo, se o cara não me conhece, por exemplo, não me conhece, nunca me viu, fala assim, ô negão, tipo, na rua. Obviamente, ele não tá sendo um íntimo, isso não vai ser agradável. É porque o cara tá me referindo tá me chamando dessa forma. Né, pela questão da raça, e não, ou senhor, ou sei lá, senhor, porque já tô um pouco velho, né, alguma coisa do tipo. Né? Mas só que se referir com respeito, aí é diferente. Então, como você falou, dentro do contexto, dependendo da intimidade, então, é que tá. E às vezes, por exemplo, entre negros, muitos negros falam assim, e aí, crioulo? Que eu tenho o Fernandão, que jogou basquete com a gente, que é um negrão, 2 metros de altura, e tudo mais, professor de educação física hoje. A gente podia combinar de chamar o Fernando. E quando ele tem uma história animal, né, cara? E quando chamar o Fernando, que ele é professor de educação física hoje, através do basquete, é uma história dele ele tem uma obra assistencial. Só uma pincelada da história. O Fernando era um cara, ele tem quantos metros, negão? 2 metros e pouco, 2 metros e... Imagina um cara que nunca, não dava nem aros arremesso. Cara, de repente... Só vergonha. Não. E todo mundo queria o cara porque, mano, o rebote era do cara, né? Foi federado. De repente esse cara começou a jogar e foi federado e tudo mais. Aí assim, não dava mais graça, né? Tipo, chamar jogar 21 no Serete aqui, em qualquer lugar, em Ibirapuera. Vem no meu time, acabou, velho.
Não, e com essa altura, se ele era forte, por exemplo, um cara minimamente coordenado, cara, é muito difícil. É outro esporte, entendeu? Mas eu lembro Jogar basquete entre pessoas de 1,75m, 1,80m, e jogar com um cara de 2,10 é outro esporte. Cara, Nem é rola. surreal o quanto ele melhorou, né, cara? Tipo, Então, assim, entre a gente, fala assim, e aí, preto, e aí, negão, e aí, crioulo. Então, assim, entre os negros, é um outro processo, assim, eu entendo que as pessoas falam assim, pô, então eu não posso também? Não é questão que você não pode, é que é um grau de intimidade que às vezes é até dentro da própria raça, algo que não dá pra explicar muito pra quem tá de fora. Que acontece muito nos Estados Unidos. Exato. Mais E, do que cara, aqui no dentro da Brasil. comunidade LGBT, pô, pelo amor de Deus, tem vários amigos que se chamam de mona, se chamam ô viado. E, cara, desculpa, não é a mesma coisa eu chamar o cara de viado Sim. e ele se chamar entre ele. A gente tem que ter esse entendimento. Você chama sua mulher de várias maneiras que eu não posso chamar, meu. Tipo, entender que você tem que fazer parte daquela comunidade pra agir daquela maneira. Não é tão difícil assim, entendeu? Não, mas Vai chamar é sua mulher de mozão e eu vou falar, por que você chama sua mulher de mozão e eu não posso te chamar também? Sim. Porque você não tá nessa comunidade inserido da mesma maneira que estamos, né? Então, pô. É meio complicado, né? Eu falo que é sempre muito você se colocar no lugar de escuta, e eu acho que isso tem sido uma coisa que não é tão. Eu acho que melhorou muito ao longo do tempo, não dá pra negar que melhorou do que era a vida do meu pai, homem preto, de 68 anos de idade, viveu na infância dele, para o que eu vivi, para o que minha filha vai viver, a gente tem uma evolução. A gente tem que sempre ficar otimista, porque de tempos em tempos a gente tem o retrocesso, mas tem evolução. E aí, eu só acho que é importante a gente, até certo ponto, enfim, entender que a gente tem que se colocar nesse lugar de escuta, de aprender, de ouvir. Cara, eu não sei tudo sobre isso, me diga como é que nem a pergunta do Rafa agora, cara, eu falo preto ou falo negro? Tipo, isso é um aspecto importante, não é? E aí entender que muitas vezes quem vai dizer sobre as dores com propriedade, é o tal do lugar de fala que muita gente fala, é quem sofre com aquela parada. Então, se sua mulher um dia disser, pô, essa fala que você falou foi machista, mano, senta com ela e diga por que foi machista. E ouve o que ela tá falando, sabe? Eu acho que é muito esse lance da gente se conectar através da escuta, entendeu? E é tipo, não desvalorizar o argumento das outras pessoas simplesmente porque ele não faz sentido pra gente num primeiro momento, né? Então, eu acho que tem muito a ver, por isso que eu acho representatividade tão importante, seja no Intergaláctico, com a Maju Coutinho no Fantástico, com Emicida na música que eu encontrei na sexta-feira, com basquete que a gente vai falar daqui a pouco, porque eu acho que a gente começa a se ver em lugares de destaque, e aí, por exemplo, eu e o Rafa somos fanzaços de Fórmula 1, choramos cada um no seu lugar, ele no autódromo, eu em casa com a vitória do Hamilton ano passado, e como é importante ter um cara como ele, que traz outras questões além da corrida, além do, cheguei primeiro, cheguei segundo, mas defender representatividade, autoestima, falar com criança, cara, como é legal você ver outras pessoas como você naqueles lugares e entender, cara, eu também posso habitar aquele lugar, sabe? Eu acho assim, claro, a gente, no mundo, existem pessoas que pensam diferente. Por exemplo, com relação à questão da mesma forma que tentar embranquecer o mundo em algum momento, em função desse próprio aspecto escravagista e tudo mais, né? Eu não gostaria que as pessoas fizessem o contrário. Eu acho que às vezes as pessoas podem perder um pouquinho a mão com relação à questão da representatividade e, por exemplo, eu não quero que o Capitão América seja negro. Eu prefiro muito mais ter o Falcão, entendeu? Eu sou mais nessa pegada. Vamos criar personagens negros ao invés de substituir personagens negros brancos por negros, né? Que infelizmente em algum momento pode acontecer isso. É que, na verdade, a doideira pra mim nesse aspecto a gente se acostumou a ver 100 anos de cinema com pessoas brancas interpretando a Cleópatra. O Egito não fica na Europa. Sim, o Egito fica na África. E isso não era um problema. E aí eu acho que, ao longo do tempo, o que eu gostaria de ver, e aí que eu acho que talvez vá no mesmo ritmo que você tá falando, eu gostaria de ver outras narrativas. Sim. Eu quero ver outras narrativas pretas. Eu não acho que necessariamente todo filme precisa aparecer aquelas propagandas antigas de Colors of Benetton, onde você tem que meter uma pessoa de cada raça simplesmente para cumprir uma cota. Eu acho que a gente tem que ver outras narrativas. Assim como Intergalactic, que é uma narrativa criada. Justo. Eu quero ver outros personagens e outras pessoas. Isso é puro, entendeu? Isso é puro. Teve aqui eu não vou lembrar direito, a Pequena Sereia? Que vai ser Pequena lançada? Sereia tá rolando uma treta, polêmica. Né? O Homem-Aranha que tem o Flash do Homem-Aranha é um cara indiano e as pessoas estão reclamando. O Flash... que a doideira pra mim nesse sentido, vou ser bem honesto, assim, aí desculpem os nerdolas e todo mundo que é muito geek e tudo mais, mas assim... cara, nós estamos falando de gente com superpoder, nós estamos falando de magos, nós estamos falando de, sei lá, Game of Thrones com... Essas pessoas não existem.
fada, sereia, gente do céu, seja o cara da cor que ele for, são personagens fictícios, as pessoas não podem querer ficar criando polêmica, criando hate, indo lá dando dislike no negócio, porque aí sim deixar claro o quanto o racismo estrutural é prejudicial, porque é esse lance da representatividade, as pessoas não se acostumaram a ver pessoas pretas em destaque, as pessoas não estão acostumadas a ver narrativas gerais com pessoas pretas sendo protagonistas. E é nisso que Nerdolas e outras pessoas se debatem. E aí, ok, a gente pode até... Puta, por gosto eu preferia que fosse outro Ariel, ou você preferia que fosse outro. Mas assim, não, porque não era preta, era branca, tem que ser branca pra sempre. Mano, por quê, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus, cara. Aladim eram pessoas árabes. Pelo amor de Deus, tá ligado? Cleópatra era preta, meu Deus do céu. Era no meio do Egito. Eu acho que, assim, algumas distorções, como se prolongaram por muito tempo, a gente se acostumou. E aí, agora que essas peças vêm sendo quebradas, gera um conflito, que eu acho que é absolutamente normal também. Mas, enfim, é isso, sabe? É o que eu gostaria, por exemplo, teve até eu acredito, não sei se é latino também, que fizeram uma série sobre os orixás, mas eles colocaram, assim, os poderes, tudo, e como se fosse um super-heróis, entendeu? E eu achei bacana, porque se a gente for ver a representação do orixá, ele tem poderes. Ele tem aquilo que ele mexe e movimenta, né? E isso não foi pra frente. Aí você não vê o pessoal... na época eu compartilhei, na época eu conversei com a minha sócia no instituto, que a gente é espiritualista e tudo mais também, e da cultura, né, da Umbanda. E eu falei assim, poxa, isso é muito bacana. Aí você não vê a própria raça propagando, entendeu? Então acho que a gente não pode deixar isso menos. Eu acho que o que chegou próximo foi o Wakanda, né? Foi o Pantera Negra. Uhum. Então, assim, Exato. mas o Pantera Negra, a pessoa tem que entender que já é algo que foi inserido de forma representativa lá no passado nas HQs. Uhum. Então a gente precisa Exato. estimular as questões novas. Por exemplo, Intergalactic pra mim é totalmente novo. Entendeu? Nós precisamos de material nesse sentido. Eu acho que legal, entendo que existe essa transferência, a gente usualmente pode fazer uma vez ou outra, mas eu vou ser bem sincero. Eu não me, o Capitão América não me representa se o cara for negrão, entendeu? Então, vai rolar, Entende? né, o filme do Capitão América novo com o Falcão, né? Não, sim, mas aí tem a história e tem os porquês, né? Sim, foi Da desenvolvida história. uma história e aí acabou chegando nesse ponto. E eu acho que isso é bacana. Então, poxa, é um cara que ele não tem poder nenhum, ele tá só armado pela tecnologia e coragem, entendeu? Então, assim, e aí dentro dele tem a história da superação e resiliência da raça negra, vamos dizer assim. Pra mim, tem muito. Pra quem vai analisando dessa ótica, né? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Eu fiz rapidinho agora, mas eu acho que vale só pra vocês. Eu achei... não sei se vocês assistiram, mas... Ainda não, mas irei. Cara, Mas irei. É uma história, assim, é a história do Brasil, de São Paulo, do rap. Meu, ficou muito, cara, de muito verdade, bom, velho. eu acho que eles devem ter falado do Instituto GL10, provavelmente, que é o Instituto da Sueli Carneiro, que é onde eles começaram a se reunir. Então eu espero que eles tenham falado de alguma forma, não só do Instituto, mas enfim, de quando eles começaram a se juntar, assim, e tipo, pra verbalizar, né, colocar em letra e tudo, aquilo que eles viviam diariamente. É muito legal isso. Bom, a gente na adolescência cantou muito porque Racionais. é muito misto, assim, eu não tive a oportunidade de ir em nenhum show. Acho que cara, eu vou até abrir aqui. Eu sou branco. Nessa época aí, eu não sei a quantidade de brancos que existiam dentro do show do Racionais. Eu acho que não Então, deveria, assim, cara... não assim, deveriam ser muitos. Entendeu? Então, assim, eu nunca me senti confortável. Não que eu tenha alguma coisa contra negro, preto, enfim. Mas eu nunca me senti confortável. Eu falei, vou no show do... Porque naquela época, qual que tinha aqui perto? Era o Projeto Radial, Projeto Radial. né? E, tipo assim, era uma coisa bem, tipo, É negrada. essa balada Então, não é dos tinha- negros. Então, tipo assim, você não é muito bem-vindo aqui. Aí não era mesmo, vou ser bem sincero. Se fosse, possivelmente ia dar briga. Ia Nessa dar problema. época, então, assim, gostava das músicas, achava legal, achava bem diferente. E, cara, o documentário fala muita coisa, cara. Legal. Não, eu acho bom, sabe por quê? É que eu acho que, assim, enfim, sempre vai ter
em todo movimento social, enfim, tudo que tiver, sempre vai ter uma ala mais radical, né? Então eu não consigo garantir realmente que você ia colar numa balada de pretos e ia, tipo, ser tudo legal lá. Exatamente. Mas eu acho que tem um lance muito foda que a gente, principalmente pretos mais militantes, galera mais informada, que tá no movimento, que percebe as coisas, como Racionais mesmo, né? Que, enfim, começa com uma coisa absolutamente espontânea de retrato de realidade do dia a dia deles e vira tudo que virou Racionais. Mas tem esse lance que eu acho que é de se ligar que, mano, muitas vezes as pessoas vai rolar um lance de apropriação cultural, que eu acho que é uma conversa complexa, uma conversa que merece uma conversa aprofundada, mas é entender que durante a nossa história, muitas vezes as pessoas se apropriaram de narrativas, estilo, música negra, mas não colocaram negros no topo. E é contra isso que esses caras que iam na balada, que criavam espaço só para pretos, lutavam, né? Então é por isso que, enfim, eu acho que muita gente, às vezes, vai vetar a participação de pessoas brancas de maneira indiscriminada e talvez não tenha a ver com o indivíduo Rafael. Talvez tenha a ver com toda a indústria que usa aquilo para tirar as pessoas pretas do lugar de destaque. Então, por exemplo, quer ver um papo que sempre rende uma treta feia? Eu vou só dar uma palhinha, porque eu não vou nem entrar nessa conversa direito. Pessoas brancas de trança, por exemplo, ou pessoas brancas de dread. Se você jogar em Google, isso é comprovado, tá? Não tô inventando isso não, cara. Se você meter tranças bonitas no Google, só vão aparecer pessoas brancas. Se você colocar tranças feias, o que mais aparece são mulheres negras de dreads ou de tranças. Até o algoritmo é trabalhado para atender as demandas, enfim, de um mercado que é controlado por pessoas brancas, obviamente. E aí, muitas vezes, o que acontece? Pô, a gente vê na estética, né, Rafa? E o Negão também vai ter que concordar, pô. Preenchimento labial, porra. 10, 20 anos atrás, uma beição, boca feia de preto. Agora todo mundo quer ter boca de preto, mas nas pessoas brancas. A Anitta tá colocando silicone, tratamento pra ficar com a bunda maior. Pô, quantas vezes pessoas do passado falavam, esse negócio, tamanho da bunda dessa mina, eu não quero nem ter bunda, o negócio é ser bem magrinha. Agora as pessoas querem ter bunda. Mas não é com pessoas pretas, é colocando bunda nas pessoas brancas. Então, assim, esteticamente, culturalmente, a música que toca nos lugares, muitas vezes as pessoas vão se apropriar daquilo, mas vão transformar para o mainstream, que é onde estão as pessoas que têm, enfim, renda, e vão trazer aquilo para pessoas brancas. E eu acho que o cara que cria espaço, muitas vezes, sei lá, seja para um anime numa comunidade oriental, o beisebol, por exemplo, no Brasil, ele é um espaço majoritariamente oriental. Não sei se vocês já foram em algum espaço de beisebol. Tem cara, é um espaço altamente oriental. E é um jeito total. Que, assim, você pode colar lá preto, porque eu já colei, você pode colar lá branco, mas você vai tentar uma sensação de estranheza, porque você não está acostumado a ser minoria nesses lugares. E aí, sabe qual é a maior doideira? Mesmo nós temos uma população de 60%, 70% de pessoas negras ou mestiças de negro, com pessoas de pele mais clara, o Mengão já deve ter passado por isso. Você com certeza deve ter mais amigos brancos e pretos. Quanto mais você sobe socialmente, mais minoria você se sente. E aí, quando as pessoas brancas se veem nesse lugar, o cara, puta, mas aqui eu não sou bem-vindo, eu sou bem-vindo em todos os lugares. E aí, a verdade é que eu, por exemplo, quase nunca fui bem-vindo em lugar nenhum. Eu já fui tolerado, mas não é a mesma coisa. E aí é muito louco porque, enfim, eu acho que tem muito a ver com a indústria, sabe? Por exemplo, pessoas brancas de trança, Marcos Vinícius, as pessoas tendo uma noção de cultura, de ancestralidade, mano, você quer fazer uma trança no seu cabelo? Eu não acho que tem problema nenhum. O problema pra mim tá na indústria que vai usar a sua trança na pessoa branca como uma coisa bonita num Fashion Week, bonita numa capa de revista e não vai pôr a pessoa preta. Mas isso é o mercado, isso é uma indústria, isso não necessariamente é o Rafa, que naquela viagem pra Porto Seguro quis fazer um tererê, entendeu? Sim. Então eu acho que é muito uma coisa pessoa a pessoa, contexto, de novo, é muito importante. Sim. Então eu acho perigoso sim, acho que tem muito um rolê de pessoas que se apropriam culturalmente. Isso não é só preto, não, assim, a gente sabe que asiáticos também tiveram suas culturas, enfim, extraídas de contextos para tornar aquilo uma coisa mais comercialmente vendável. Mas eu acho que tem a ver com isso, sabe, Rafa? Essa coisa dos ambientes em que você vai ou não, e o quanto você, às vezes, tem vontade de falar entre os seus, sabe? É contexto, é um negócio complexo mesmo. Eu acho que até, Marquinhos, o que a gente estava falando, acho que cabe hoje, vamos estender um pouco o papo, quando o negro passar a fazer as suas obras, como o Intergalactic, Pantera Negra, na verdade, como mais uma vez, Pantera Negra é muito antigo, tá, gente? O pessoal acha que é novo, alguns vão achar até que é novo, né? Mas é muito antigo nas HQs. Mas recebeu um destaque bacana. Quando tiverem mais obras assim, que realmente a história
deixa o negro com poder, deixa o negro em situação de destaque, ou melhor, deixa o negro numa situação normal, né? É comum. Sem eu ter que justificar, não, porque ele é um grande artista, ele é um senhor músico, ele é o melhor advogado. Não, beleza, ele é uma pessoa comum. É comum, ele é comum. Isso. Ele é comum, ele faz o papel dele, é negro, ponto. Aí, até mesmo vai chegar um ponto, acredito que isso eu no futuro, que às vezes um menininho branco vai olhar o Pantera Negra e vai falar assim, poxa, caramba, eu queria ter o poder desse cara. Ele não vai falar assim, eu queria ter o poder desse negro. Entende? Exato. Como na escola menino... da minha aluna é muito comum, você não sabe como eu fico feliz de ver um monte de criança branca fantasiada de Pantera Negra. Na escola da aluna, dia do super-herói, vai com qualquer brinquedo, o moleque leva Pantera Negra. Na cabeça daquela criança de 2, 3, 4, 5 anos, não tá, tipo, puta, representatividade, eu quero ser preto. Mano, ele se identificou com uma parada, viu aquilo como uma pessoa e falou, puta, isso aqui é legal. Eu quero ser essa pessoa, essa palavra que você falou. Então acredito que no futuro, mas eu ainda, assim, uma opinião própria, tá? Até que você falou sobre essa questão de quanto mais você acende, mais você tá conectado com brancos, né? Então assim, se for contar no dedo, de verdade, desde a primeira série, desde o jardim até a faculdade, né? Ou no São Judas Programação, eu acho que eu devo ter estudado com as 4 pessoas negras. Sem mentira. É isso. É isso. Em todos esses anos. Então a maior parte, sim, dos meus amigos são todos brancos. É isso. É isso que eu falo sobre representatividade, sobre ocupar espaços, sobre às vezes as pessoas, porra, terminantemente contra cotas, às vezes as pessoas precisam se colocar naquele lugar de escuta mesmo, sabe? É isso que, pô, você não queria ter tido professores, mais amigos para dividir, sua religião, né? Eu sei que eu não sou muito religioso, né, Negão, mas assim, eu sei que você é um cara espiritualista, quer dizer, você às vezes não tinha com quem dividir aquilo, cara, porque você não tinha outros dos seus naquele ambiente. E é bizarro que a gente viva isso num país onde, sei lá, somos maioria, entendeu? É bizarro. Eu vou falar alguma coisa sobre religião, já consciência negra de novo, vou falar sobre religião especificamente. Então dentro de um terreiro de Umbanda, que é Umbanda com candomblé, que é canto em Urubá, né? E você conhece um pouquinho sobre religião, né? Sim, sim. Né? Você conhece. Então, assim, teve um ritual que eu tive que ficar com fio de conta, que é a representação do seu orixá, né? E a gente passou por um processo de cura, que é um processo que são cortes, que a gente tem, que é para proteção espiritual. E a gente tinha que ir para educação física, a gente tinha que interagir com os outros amigos, e falou assim, pô, não sei o quê, porque você é macumbeiro. Entendeu? Então aí você vai sofrer isso daí. Mas na época, pra mim, poxa, era comum, porque toda a minha família faz, né? Eu tô no meio. Uhum. Eu não vou dizer pra você que eu senti vergonha, porque acho que não chegou a esse ponto de sentir vergonha, porque de certa forma acho que eu sempre tive orgulho, porque a gente ia lá, dança, acho que era muito prazeroso pra ser algo que fosse motivo de vergonha. Mas você se sente estranho, fala assim, poxa, eu percebo que só eu tenho isso no meio de outras pessoas. E os poucos negros que estavam lá não eram na religião. Na verdade, que da religião era só eu mesmo. E se fosse, eles iam ter medo de falar sobre. Eu nunca tive muito medo de falar sobre. Né? Então, assim, acho que essa parte eu não sofri tanto. É que me parece que sua família era afrocentrada também, né? Sim. Então a família afrocentrada faz muita diferença. Eu sou de um relacionamento interracial, minha mãe é branca, meu pai é preto. E como eu fui criado na família da minha mãe, majoritariamente branco, mesmo minha tia, que era de Umbanda, enfrentava a resistência dentro da família e era uma família estruturalmente racista, até hoje é. Então, a minha confiança de sair para falar e entrar para uma religião, quer dizer, aquela base não estava tão bem fundamentada, né? Então, isso é um negócio animal que eu vejo do seu ponto de vista e, puta, que bom que você teve todo esse suporte familiar, enfim, para poder exercer aquilo que você acreditava, né? Isso, assim, a minha bisavó que criou a minha mãe, ela era branca e eu achava isso um barato. Eu falei, por que minha avó minha bisavó, eu chamava de vó, né? Porque a avó Miquelina era branca, né? Miquelina Favoliza, né? Tipo, não tem nome, não tem nada a ver, tipo, mas assim, e aquilo aqui, assim, pra mim é o máximo, a gente entender que a gente tem mais de uma raça dentro correndo nas nossas veias, sabe? Não só a africana, porque eu tenho que honrá-la também, porque foi uma pessoa muito humilde, pobre, sofreu muito quando ela casou com meu bisavô negro, que morreu muito cedo, que o cara era bem pretinho mesmo, tipo, o último tom, sabe?
E ela branquinha. Retinto. Exato. E quanto mais retinto, mais racismo, bicho. É foda. E eles eram pobres. E ela casou, que acho que tinha 14 anos de idade. Então, assim, a história da família foi se montando com muita miscigenação da minha família. Mas chegou um ponto, unindo com a família do meu pai, é onde o pessoal falou assim, poxa, a gente curte a cultura africana, inclusive, se igual o antigo GT Plus não existe mais, que quem coordenava era a doutora Iracema, que era uma médica, né? E eu lembro, porque eu cheguei aí no GT Plum, então era muito voltado para o negro. Então, assim, eu acho que, de certa forma, em algum ponto, foi importante, sim, né, a gente ter essa base. Assim, claro que hoje os tempos mudam, ainda existem pessoas, ONGs. Eu acho que, infelizmente, existe um ponto dos radicais que eu não concordo, mas, ao mesmo tempo, eu entendo a necessidade de existir. Eu acho que a gente também tem que trabalhar com essa diversidade, mesmo dentro da raça negra, né? Então, cada um tem um papel a desempenhar. E eu sou muito convicto na questão do exemplo. Então, eu posso ser o que eu quiser. E eu sendo o que eu quiser, eu vou dar margem para que as outras pessoas também olhem, e não só um menino negro, mas um menino branco, ou que raça seja, né? Porque eu acabei trazendo mais um DNA diferente para minha linha, que são meus filhos que são mestiços, com a raça oriental. Então, assim, eu acho que a riqueza está aí, né? Da mesma forma que eu não quero embranquecer, eu quero amar quem eu quiser amar, e eles têm que respeitar também a origem que eles têm dentro do sangue, e eles vão respeitar, com certeza. Sabe? Então, acho que incrível. é isso que tem que acontecer. Porque, assim, Marquinhos, tem um outro ponto que acho que é legal a gente falar. Existem alguns grupos que falam que a gente não tem que mais misturar com branco, entendeu? Eu vou ser bem sincero, eu não concordo dessa forma. Eu sei que, mas respeito, se você não quer casar ou taco, mas como que eu vou falar que de repente eu tive o interesse em função da minha esposa ser japonesa? Sendo que a gente se conheceu, que eu mal entendi essa diferença com relação à questão de negro e branco, necessariamente. E sofri racismo, a gente sofreu alguns problemas, sabe? E a gente teve que lutar para ficar junto, e por ser de raça diferente, entendeu? Então, a gente tem a nossa história com relação a isso, e de certa forma, ter os nossos filhos hoje é vencer uma barreira. Sim. Porque relacionamento interracial é uma polêmica, né? Dentro da nossa comunidade e na comunidade branca também. É que na comunidade branca, 80% das vezes é visto como o que esses caras estão fazendo juntos. E dentro da nossa comunidade é visto quase como uma traição, né? Eu entendo muito o que você tá falando. Enfim, a mãe da minha filha é branca. E eu já passei por situações ser chamado de palmitão, né? Palmiteiro, entendeu? Assim, e é muito duro porque, assim como você, eu entendo porque existe a ala mais radical. Eu entendo as meninas que só se relacionam com caras pretas, entendo caras que só se relacionam com minas pretas, entendo a necessidade, entendo todo o lance da família afrocentrada. Eu só acho muito difícil que a gente force as outras pessoas a fazer escolhas que a gente tem convicção que são boas pra gente. Eu acho muito do que a gente viveu desse radicalismo e ainda vive aí, de gente grudada em para-brisa de carro, de caminhão, é um lance de você querer passar pros outros uma convicção que é sua. Então, dentro de uma comunidade, de um espaço, de uma amizade, eu te trazer uma ideia, eu te dar um insight, de repente você pensar, puta, aquela parada faz sentido, eu acho que ok. Eu acho que de maneira mandatória, culposa, do tipo, fazer a pessoa se sentir culpada, fazer ela se sentir um traidor para adotar uma ideia, isso é uma parada que eu também não concordo. E aí, enfim, eu acho que as pessoas vão ter histórias muito diferentes para contar, a gente vive uma história de apagamento muito grande, né? A gente... Por exemplo, personagens negros que a gente estuda na escola, cara, são sempre escravos, quer dizer, as pessoas precisam começar a trazer mais Barack Obamas, mais besouros, mais, cara, outros personagens ao longo da nossa jornada. E aí eu acho que tem um trabalho muito polivalente de trazer valor para aquilo que a gente faz, você traz para os seus filhos a questão da religião, que é a sua, e deixar, de certa forma, as pessoas livres para principalmente amarem a elas mesmas e seja com que elas estivessem se relacionando. E eu acho que essa parada não pode ser mandatória, né? Enfim, esse é um negócio que eu não sei o quanto o Rafa tá familiarizado, mas realmente é um problema. Eu tenho alguns amigos, a gente às vezes até brinca dos porteiros de Wakanda, assim, porque é uma galera que quase decide se você é preto ou não, de acordo com um manual de regras e coisas que você tem que atingir. Justamente. E é duro, porque, putz, eu às vezes me sinto um pouco traidor, às vezes tenho questões dentro de mim internamente,
mas eu nunca vou conseguir dizer para minha filha que ela é obrigada a amar de uma determinada maneira que não seja que ela encontrar a verdade dentro dela, sabe? Ela pode amar uma menina, ela pode amar um menino, ela pode amar seja lá quem ela quiser amar, e como que eu vou me colocar nessa posição de dizer, não, só vai amar preto, e só vai amar preto hétero, e só vai ter filhos assim. Cara, eu não concordo com isso, eu não consigo. É aquela questão, você pode até se contorcer com as escolhas do seu filho, mas você tem que ter maturidade emocional suficiente para que quando ele venha com as suas escolhas, você respeitar e sim ter o direito de, como o pai fala assim, olha, a escolha que você fez pode estar errada porque está te deixando triste, mal ou está te prejudicando, e não pelo tipo da escolha, né? Então você não pode qualificar ou quantificar, né? Então é isso que você tem que se limitar. Eu acho que isso é o seu papel de pai. Eu sei que é difícil, claro que eu estou fazendo um papo de terapeuta, porque eu trabalho com a parte comportamental, mas só que fica mais fácil. Inclusive, minha filha tá fazendo psicologia. Então, assim, de tanto Legal. ela vê eu tratar com pessoas e tudo mais, e ela tá percebendo grupos radicais dentro da psicologia, que tem muito. E ela não concorda. Ao mesmo tempo que ela é uma mulher de personalidade forte, e ela tem bastante traços afro, porque ela é bem... A tonalidade da pele dela é mais próxima da minha, né, do que o meu filho. Então, assim, inclusive, quando a gente estava no Japão, um indiano se aproximou para conversar com a gente, porque ele achava que ela era indiana. Nós éramos indianos, entendeu? Ela é estilo a Naomi Osaka, né, do tênis. Sim. Então, assim, eu acho que a gente precisa, por isso que eu falo assim, é estudo, né? Então, assim, não adianta a gente falar, tem muito negro que precisa estudar um pouco mais, né, para poder entender, e para estudar cada vez mais para não descredibilizar a escolha do outro negro. Né? Então, assim, entenda, assuma a sua postura, entenda qual que é aquilo que você quer defender, e siga como uma pessoa do bem. Eu acho que essa é a melhor dica. Siga como uma pessoa do bem. Não vá ferir o outro como você se sentiu ferido de repente no passado. Eu acho que o estudo e a vivência é isso, né? Então, senão a gente nunca vai acabar entrando num ponto de paz, de equilíbrio e de respeito entre as culturas, né? Não, total. Eu acho que esse aí tem a ver com aquilo que eu estava falando do lugar de escuta, né? Quer dizer, o lugar do estudo é o lugar de escuta, e é um lugar de escuta não somente daquilo que te é conveniente, mas de aspectos que muitas vezes vão ser conflitantes com aquilo que você foi criado, com aquilo que você está acostumado, e você vai ter que abrir sua mente para entender, tá bom, talvez eu não queira ser isso, mas existe isso também. Tanto a gente, acho que o pessoal radical, quanto a galera mais radical, entendendo que vai ter gente que é mais amena, e, cara, o importante é que eu acho mais legal, assim, é a gente, principalmente população negra, tá? Tá mais junto nas coisas, ter mais tolerante e ser mais forte como um grupo. A gente tava brincando, enfim, de como o Kanye West, por exemplo, é um cara que saiu da casinha antes de abrir esse podcast aqui, e se distanciando de todos os ideais, de toda a parada da comunidade negra. Foi um cara que se perdeu em absoluto em tudo que ele faz, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou e concordou dele só ouvir aquilo que ele quer ouvir, de como artista se fechar na sua própria bolha. Sim. E sair por aí repetindo coisas que, assim, às vezes é a falta de um amigo para dizer, meu, você tá passando vergonha, tá ligado? Então, claro. Eu acho que é muito importante essa parada da escuta, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muita... ajuda a desenvolver essa maturidade, sabe? É que, assim, existe muita viagem hoje em dia, né? Só pra gente também não se alongar muito mais, mas eu tenho um negócio que preciso falar. É que eu tinha uma menina que ela é visivelmente... Ó, gente, isso não é preconceito que eu vou falar, mas visivelmente branca, né? Aí ela tava pegando matemática negra, e inclusive minha filha teve um processo parecido na faculdade. A menina, tipo, pô pai, a menina é loira, branquelona, e defendendo de um jeito, e indo pra cima e tal. Eu falei assim, não, se ela se reserva no direito de defender a raça negra, ok. Mas alguns pontos que ela estava citando era como se ela fosse. Entendeu? Tomando então, lugar de fala, né? Isso é um processo complexo. E aí a menina, pra justificar o que ela estava falando na internet, com essa questão do negro, e ela falou assim, não, eu posso não parecer que eu sou negra, mas eu sou afro-bege. Aí, cara, eu posso confessar que isso me matou, entendeu?
Já tem tanta coisa pra gente marcar, mais uma. Full Dash, desculpa, meu. Não, tudo bem, né? Cara, não vou- É o lance da apropriação cultural, né, cara? Porque por algum senso de consciência dela, ela percebe o racismo, percebe os malefícios, quer defender a população negra. E eu sempre digo que a gente não precisa ir contra pessoas brancas que se juntam e levantam bandeiras, porque Sim. são aliados. Quer dizer, São. muitas vezes essa mina vai convencer o vô dela extremista a não ser como o vô dela. Só que é preciso ter muito cuidado para que a gente não se coloque numa posição que não é a nossa. Quer dizer, eu posso muito bem ser um pai feminista e defender que a mulher tem todos os direitos iguais aos do homem, dizer para minha filha que ela pode ser absolutamente tudo na vida, mas eu não posso ir lá para minha filha e dar uma aula sobre mansplaining. Não, deixa eu te explicar o que é isso aí que você tá sentindo. Mano, não, velho. Não tá no meu lugar de fala. Como que eu vou falar que eu nunca sofri isso porque eu sou homem. E as pessoas confundem isso, viu, negão? Isso é uma parada muito importante de ser dita, e eu acho que, enfim, não é que eu tô dizendo como se eu fosse o dono da verdade, mas que eu acho que é muito importante se dizer que as pessoas confundem lugar de fala com lugar de escuta. Que é, então eu não posso falar sobre isso? Não, cara, você pode. Você deve habitar esse ambiente de debate. Mas quando alguém abrir a boca para falar, um cara preto abrir a boca para falar sobre racismo, quando uma mulher abrir a boca para falar de machismo, quando uma pessoa da comunidade LGBT abrir a boca para falar de homofobia, meu, cala a boca e ouve, bicho. Porque você não tá na posição de falar com aquele cara de igual para igual, do tipo, não, eu sei o que é isso aí que você tá sentindo. Não, velho, você não sabe. Não. Eu tipo assim, bom, mas deixa pra lá. Mas tem gente que fala assim, eu sinto a sua dor. Eu falo assim, poxa, gente, você não sente. Não, se eu chegar a falar pra você que eu sinto a sua dor, é uma mentira, porque você tem a sua dor, eu tenho as minhas dores. A gente, por mais que podemos passar por processos parecidos, não é a mesma dor. São pessoas com filtros emocionais totalmente diferentes. Como é que eu daqui vou poder dizer sobre o negão que viveu no Japão, que se relacionou com uma mulher oriental? Quer dizer, cara, é muito tipo, puta, me conta mais, como é que foi lá, como é que você é tratado? Tipo, me conta mais, não é o bagulho do, não, eu sei, já sei. É sentir. E é engraçado que a primeira coisa que me perguntaram, adivinha? Você sofreu racismo lá? Óbvio. Entendeu? Aí assim, não, por incrível que pareça... Pergunta, você sofreu racismo? Não, por incrível que pareça, eles me respeitavam muito lá. Por incrível que pareça. Na verdade, assim, Mas em algum momento você sofreu racismo lá? Não. Eu entrava na loja... Uma que, assim, não sei se isso é bom ou ruim, mas só que eles achavam que eu era americano. Já começa daí. E não brasileiro. Então, eu vou mudar a pergunta. O que era mais fácil? A Midori, por ser japonês e não falar japonês, sofre mais racismo e preconceito do que eu, o negro. E assim, eu acabei aprendendo a falar, né? Não, poxa, muito, mas razoavelmente ao ponto de eu estar trabalhando numa fábrica sem intermediário, né? E cara, tipo, eles falam, caraca, você não é da nossa raça e fala. Então, resumindo, no seu caso, negão, morando no Japão, os caras achavam que você era americano, porém a sua esposa, que não falava, que era japonês e não falava, sofrava mais racismo, tinha mais problemas do que você. Isso. E inclusive, eu estava numa fábrica já há alguns anos, né, que foi a última fábrica que eu trabalhei, aí entrou um amigo nosso, que é o Ricardinho, que ele é bem japinha, bem japa mesmo. Inclusive, a gente fala assim, bem japa, que acho que é o japa de lá. Porque o japa brasileiro, a hora que a gente compara, tem diferença. Você sabe, é brasileiro aquele ali. Entendeu? Modificou a genética ali. Exato. E esse daí, mas o Ricardinho, ele é bem japa. Aí o chefe chegou em mim, fica de olho nele, eu acho que ele é meio lento, ele não vai trabalhar direito. E ficou pegando, e o Ricardinho fala bem japonês pra caramba e tal, né, sabe? E eu percebi que eles queriam cutucar o cara. Mas aí entra um outro processo, porque o descendente, se ele meio que não tem a perfeição, eles falam assim, poxa, os meus pais e avós decidiram ficar aqui na época da guerra, então a gente foi resiliente. Agora vocês que foram para outros países fugir da guerra e estão retornando, meio que são os bunda mole, entendeu? Então eles têm um pouquinho de alguma disso. forma dá para traçar o paralelo, né? Que é isso, né? Muitas vezes, sei lá, uma mina branca falando uma parada dentro de certas comunidades pretas, talvez não pegue mal, mas o fato de você se relacionar com uma mulher oriental pegue. É difícil, né? Os extremos, eles existem em todo tipo de sociedade, todo tipo de grupo. É por isso que eu acho que é tão importante essa parada de escutar, de ouvir, de cultura, que é muito legal, que é isso. Eu não fazia a menor ideia de como tinha sido lá. Imaginei que talvez você tivesse passado por alguma situação, mas nem tinha pensado, que eles podiam pensar que você era gringo, na verdade, que você era americano, Sim. E aí o tratamento é diferente. E ainda mais em Hiroshima, onde eu fiquei por mais tempo, tem a base de Iwakuni, né? Tem a base do exército lá.
Então, assim, eles estão acostumados a ver os negrões americanos e tudo mais, né? Então, para eles é mais comum. E eles gostam, né, de americano. Então, acho que Doideira. pode parecer até um status. E não é bem. Se a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial, estudar algumas coisas, eu não consigo nem entender por que eles gostam de americano, mas tudo. Exatamente. Eu não sei valendo. como é isso. É muito louco imaginar isso, né? Até porque o próprio processo da participação do homem negro em conflitos armados americanos é uma situação complexa por si só. A gente sabe que o Mohamed Ali, por exemplo, se recusou a ir para a guerra do Vietnã, porque ele dizia, para que eu vou sair daqui para matar outros miseráveis do outro lado do mundo por um país que nem defende os meus interesses da minha raça? Quer dizer, então toda a participação do homem negro nos conflitos norte-americanos já é um aspecto complexo, então é uma coisa que eu gostaria de ouvir de pessoas de lá para entender de onde vem a admiração, porque não sei nem como é que essa galera de repente se relacionava lá, né? Às vezes o homem preto que ia para o Japão também não se sentia parte do povo americano e aí se desenvolveu uma situação de respeito mútuo, não sei dizer, mas Tem bastante. Inclusive, muitos casam com japoneses, né? E como tem um monte de cacas, né? Pra não falar aqui, tem um monte de coisa errada que sai também de soldados americanos. Processos complexos, gente. A humanidade precisa se desenvolver muito espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, em diversos. Legal, vamos aproveitar que o Marquinhos tá aqui, ó. Já tá dando quase 1 hora. Vamos aproveitar para falar de NBA, é o que o Marquinhos manja também pra caramba. Predominantemente negro, né? Os jogadores. Aí que a gente consegue fazer uma transposição disso aí sem nem sair totalmente do assunto. Porque mas você concorda com isso, Marquinhos? Ou tô errado, tô enganado? O quê? A predominância negra no basquete americano. Não, na NBA é 80% negra, assim como a NFL. E aí a doideira é quando você pensa nos donos, é o inverso. Quando você pensa em ascensão, aí a maioria é branca. Nos comentários, reportagem, inclusive no Brasil, só galera branca. E aí essa é uma parada que aí eu confesso que me incomoda. Me incomoda bastante. Sim, mas tem que colocar o ponto de vista. Porque é como se você só servisse para ser parte do espetáculo como peão, como me entretém aí, entendeu? Mas não como parte da organizacional, business da coisa, sabe? E é louco porque, assim, diferente do Brasil, onde somos 60% até ou mais de pessoas, nos Estados Unidos são 15, 16, né? Eles são tão minoria. Pouco assim? É bem menos, gente. É uma população muito menor, mas que de alguma forma consegue se provar, é muito unida, é muito forte. E é louco pensar tudo que os caras conseguem ter em termos de destaque com uma minoria dessa, né? É uma minoria numérica e de poder, né? Aqui no Brasil, acho que nós somos uma minoria muito mais no sentido não quantitativo, mas qualitativo, né? Quer dizer, não temos as mesmas oportunidades que, em geral, como grupo, que pessoas brancas, mas lá é uma galera menor e eu acho mais unida, mais aguerrida. E aí é muito louco, porque, enfim, os esportes são basicamente dominados, né? Eu acho que tirando o beisebol, o resto é dominado por pessoas pretas, por pessoas latinas. E aí, enfim, aí é um papo mais complexo, porque lá, por exemplo, o cara preto de Porto Rico é latino, não é preto. O cara preto é o cara que nasce nos Estados Unidos preto, quer dizer, descendente de uma linhagem toda de escravos, africano, de comunidade africano, que é aquilo que eu estava falando lá atrás sobre Ucrânia e Rússia, quer dizer, a sua origem, de onde você vem, tem um papel fundamental em como a gente te identifica. Então, é um povo que miscigenou pouco, né? É um povo que miscigenou pouco. Exatamente. E aí, por miscigenar pouco, existe a parada do colorismo, mas com uma intensidade diferente. Então, enfim, é muito legal observar, porque na NBA tem cada vez mais um papo sobre representatividade nos altos poderes, sobre convivência, sobre luta, por exemplo, contra o ódio a asiáticos. A NBA fez várias campanhas desse tipo, porque na época que a Covid explodiu, os caras mais radicais brancos americanos começaram a agredir pessoas asiáticas na rua. Eu vi alguns vídeos. Entendeu? E a NBA nisso eu acho a NBA interessante. Não é uma liga perfeita, mas é uma liga de vanguarda, é uma liga que compra de maneira prática discursos importantes e banca esses discursos. Então, por exemplo, já se mudou o All-Star Game porque em Charlotte obrigaram pessoas trans a usar o banheiro de origem. A NBA mudou o All-Star Game, tirou da cidade de Charlotte. Campanhas anti-ódio asiáticas, eles deixam os atletas protestarem, por exemplo, quando mataram George Floyd. Então, todos esses aspectos são muito legais e eu acho que isso tudo contribui para o jogo, né? A NBA não é a melhor liga de basquete do mundo à toa. É isso. Mas é isso aí. Vamos lá, Baratinha. Então, Marquinhos, eu separei aí alguns lances de... Se eu não estiver errado, tá? Se eu estiver errado, você me fala. Se eu peguei o vídeo errado.
Mais alguma coisinha que você possa falar dessa temporada nova, enfim. Tem alguns destaques, algumas coisas bacanas? Tem, cara, tem paradas muito, muito legais para falar exclusivamente assim sobre esporte, porque eu acho que a gente tá vendo algumas novas narrativas, né? Enfim, a carreira do LeBron James, embora ele ainda esteja atuando em altíssimo nível, está em declínio, e a gente vê essa renovação da NBA década após década, enfim, assisto a NBA desde o início dos anos 90, sempre em altíssimo nível, e como, óbvio, nós vamos sentir falta do LeBron James, como sente-se falta de Michael Jordan, mas, puta, vão surgindo novos Stephen Currys, novos times interessantes, e isso é muito, muito legal de se assistir. Então, essa temporada, por exemplo, tem um Cleveland Cavaliers com um time de gente muito nova e com muita coisa a provar, então os caras estão jogando uma bola monstruosa, muito legal. Um Boston Celtics, que é uma franquia tradicional e ficou anos num limbo sem brigar por nada, e com uma galera nova de novo também está dominando sua conferência, que é a Conferência Leste, ao mesmo tempo que a gente vê um Lakers do LeBron James, por exemplo, lá no fundo do poço, que assim, se tivesse rebaixamento na NBA, fatalmente estariam rebaixados para a próxima temporada, mas obviamente não existe rebaixamento na NBA. Então, mas o Lakers ficou tão mal assim? Cara, tá numa situação muito, muito ruim. Infelizmente, a administração ali, Rob Pelinka, que é o GM, né, que negocia jogadores, que faz toda uma parte business de trazer talento, tá muito mal. A Jeannie Buss, que é herdeira do Dr. Buzz, né, que é o dono histórico do Lakers, inclusive recomendo, quem não viu, assista. Tem uma série do Lakers na HBO, que é um espetáculo inspirado num livro muito famoso, inclusive Showtime. E aí conta ali, enfim, como foi a história do Lakers, porque o Dr. Buzz é um cara que criou todo esse aspecto de espetáculo no basquete, né? As cheerleaders, os telões, os shows de música, entender aquilo como um show e não meramente como um esporte, né? Então eu faço muito essa comparação aqui, porque o fã de futebol, cara, de verdade, ele vai pro estádio porque ele ama a porcaria do time que o pai dele ensinou ele a amar. Porque não há motivo nenhum para as pessoas pagarem 250 pau para sentar numa arquibancada dura, que não tem uma porcaria de um cara cantando um sertanejo no intervalo, sabe? Pagar 30 reais num lanche, 20 reais numa bebida, tem fila para entrar, fila para sair, briga no metrô. É uma experiência horrorosa como espetáculo. Sim. E a NBA é um contraponto de tudo isso. E a Jeannie Buss é uma descendente direta, filha do Dr. Buzz, mas ela se perdeu na parada. O Lakers vive uma fase horrorosa, que eu acho que tende, inclusive, a comprometer de alguma forma o legado que o LeBron James vai deixar, porque é duro, né, negão? Mas assim, ao longo do tempo, no esporte, seja no futebol, no basquete, onde quer que seja, quando você demora muito para se aposentar, ou quando o final da sua carreira não é vitorioso, as pessoas ficam com uma imagem ruim sua, né? A gente tem uma tendência a ficar só com o negativo. Só com o negativo. Né? Então o cara para no auge, ou como o Ayrton Senna, que infelizmente faleceu no auge, quer dizer, é uma pegada diferente, né? Você ainda vê o cara fica lá em cima. Né? Ele morre lá em cima, né? Então o Pelé parou por cima, o Jordan parou por cima. E aí, putz, parar muito por baixo, assim, eu acho que é muito prejudicial. A gente perde a noção do quão grande aquele cara foi, sabe? Isso eu já disse sobre Cristiano Ronaldo, e para mim, por exemplo, é o que tá acontecendo com o LeBron James. Ele ainda é muito bom, ele ainda é espetacular, mas o fato dele não estar numa equipe que o permite vencer vai afetar o legado dele de alguma forma. Enfim, eu espero que isso mude, porque o Lakers é uma das equipes mais tradicionais. Eu sou um fanzaço do Lakers, história de todo mundo que jogou lá, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant tem uma tatu, então, tipo... Eu acho que é muito legal a gente entender que os times são muito mais que times, eles são a representação de história, cultura, é muito legal essa parada toda. Então, Lakers muito mal, mas em contrapartida, um Warriors mal também, que foi campeão ano passado e tá muito mal. Eu acho que é muito legal que esse começo de temporada, a NBA sempre fala, não é um sprint, é uma maratona, não são 15 jogos, 16 jogos como é a NFL, são 82. Pode ser que tudo pode no decorrer eles deem uma melhoradinha. Exato, mas enfim, estão numa posição limitada, sabe? Eu acho que não vai melhorar muito, não. Então, cara, essa temporada da NBA tá muito, muito legal para ver as novas narrativas. Ver um Cleveland Cavaliers muito bem com a pivetada, que foi a primeira imagem que entrou. Ver um Boston Celtics renascendo com novas estrelas. O Giannis Antetokounmpo, grego, guiando o Milwaukee Bucks. Quer dizer, eu acho que a gente tem outras narrativas mais legais de se assistir. E eu recomendo muito. Eu sempre falo que eu brinco que a NBA é uma das melhores ligas do mundo para se assistir, porque é muito legal de assistir, é muito, muito divertido. Vai surpreender então. Então, times que de repente estão em ascensão, e que vão dar um show diferente. E os que o pessoal tá acostumado a ver ganhar vai ficar meio que por baixo, né?
Exatamente. O sistema próprio da NBA, ele permite isso, né? Os piores times de um ano têm as melhores escolhas de draft do ano seguinte. O que é o draft? É o meio pelo qual você pode selecionar jovens talentos vindo ou de college, né, que é a universidade, ou do exterior, ou do ensino médio. E aí você consegue se renovar. É assim que Cleveland, que é uma cidade que sempre foi uma porcaria, conseguiu selecionar o LeBron James. Então, ao longo do tempo, a gente vê essa montanha-russa de um time ascende, mas não domina por 30 anos. Imagina, não é a La Liga, por exemplo, que você só vê Barcelona e Real Madrid. Quer dizer, a cada 4 ou 5 anos há uma renovação das dinastias de quem tá no topo. E não, mas é legal, cara. Acho que isso daí deixa o processo mais equitativo, né? Ou eles podem, dependendo de como ele se destaca na temporada, é o direito dele no próximo ano de escolher os jogadores. Isso eu não sabia. Exatamente. Eu não sabia, não. Isso é muito legal, cara. Porque quanto pior seu time, mais chance você tem que pegar um cara bom. Isso acontece na NFL também. Acontece na NFL Exatamente, né? Todo o formato das ligas americanas é baseado nesse formato, que é do draft, que é muito bacana. Por exemplo, esse ano tem vários times que, percebendo que não vão lutar por nada, vão abandonar a temporada cedo da NBA, pra porque poder existe escolher um prospecto primeiro. francês, né? Exatamente, poder escolher primeiro um prospecto francês chamado Victor Wembanyama, que é um moleque bizarro, de quase 2,30 m, e se movimenta como se tivesse 1,80 m. É uma coisa absolutamente surreal ver esse moleque jogando. E é isso, né? Os caras já estão de olho, pô, eu não vou brigar por nada esse ano, e ano que vem eu posso brigar com esse moleque, entendeu? Poxa, então... 2,30 m, o cara ali esticou o braço em terra sem sem pular, cara, pô. E aí é louco, porque nessa altura é muito comum que o cara tenha problemas ortopédicos ou dificuldade para se movimentar. E, cara, ele joga como se ele fosse muito menor. É uma coisa, assim, extraordinária, de verdade. É uma coisa tem agilidade pra caramba. Mas se a gente for pra pensar, na época que a gente viu o Jordan jogar, o Jordan, 1,98, certo? Um cara de praticamente 2 metros de altura. É grande pra caramba, né? E o cara parecia um elástico, uma coisa assim que incrível. E se a gente for ver de perto, é um cara gigante com uma habilidade incrível. O pessoal da NBA, né? De modo geral, né? Os jogadores. Sim. Então, assim, o tamanho meio que não afeta tanto, mas 2,30 m já é exagero. Porra, é muito grande, moleque. Uma envergadura absurda. A envergadura dele é superior a 2,30 m. É uma coisa, assim, assustadora. Ele tem entre 2,24, 2,30. Ele ainda tá em fase de crescimento. Ele tem 18 ou 19 anos. E a NBA já quer o cara desesperadamente por lá. Então é isso, eu acho que é muito legal isso. Tem novas narrativas, tem novos talentos chegando o tempo todo. E eu acho que essa tá sendo uma temporada para isso. Por isso que eu falo que geralmente o começo de temporada da NBA é mais devagar, às vezes a gente não se dedica tanto. Mas eu tenho o Big Two Pod com o Gabriel Veronese lá no canal do Live Basketball BR. A gente tem episódios todo sábado às 11 horas. Depois passa o link, Marquinhos, pra gente colocar na descrição pro pessoal pegar, acessar. Então a gente vai pegar e colocar as suas redes sociais também, até porque a gente falou sobre o Intergalactic, tem o post, eu vou colocar o post na descrição. Vamos colocar também o episódio que o Marquinhos participou, que fala exatamente da vida dele. Isso. Porque o Marquinhos, gente, pra quem tá assistindo até aqui, já participou. O Marquinhos já participou com a gente e foi muito bacana, trouxe a camiseta do Kobe aqui. Autografada por ele, né? Inclusive. Foi a relíquia, né, bicho? Esse aí vai valer uma... Essa é relíquia. Malandro. Essa deve valer um dinheiro, bicho, porque não vem de jeito nenhum. Ela não vai herdar essa camisa. Olha, eu acho dela, se ela vender. Eu acho que dá pra leiloar isso aí. Não, isso aí tem que tá, inclusive, ó, já pode pôr no próximo cenário aí de fundo, já põe ela aí, bicho. Pendurar aqui, assim. Em algum lugar aí, E a gente falou um pouquinho, você falou do Warriors, eles ter dado uma decaída, como o Lakers, né? E que eu até tinha falado pro Barata, que a gente acabou fazendo um papo bem mais diverso e bem mais rico. Eu tava pensando em falar sobre os brasileiros na NBA. Mas vamos falar sobre um brasileiro específico, porque me chamou a atenção. Do Leandrinho, tá conectado ainda ao Warriors, mesmo depois de ter sido jogador. E ele tá na parte técnica, né? Com a galera. E ele ter sido um campeão junto com o pessoal, mas só que de uma outra forma. Exato, né? Ele foi campeão como jogador e depois foi campeão parte da comissão técnica no passado. E realmente, como você falou, é muito impressionante, é muito legal de ver como ele conquistou o respeito dos caras. O Leandrinho é um cara, quando saiu do Brasil, não sei se todo mundo sabe disso, enfim, ele contou no Jô Soares, então muita gente tem contato com essa história já, de que ele chegou lá humildão, andando de bicicleta para ir nos treinos do Phoenix Suns, quando ele chegou na NBA há muitos anos atrás, em sua primeira temporada, dormiu no vestiário no começo, porque não tinha uma casa ainda, se sentia estranho no hotel e queria viver aquela atmosfera, estava realizando um sonho.
e que os caras até deram fim na bicicleta dele, jogaram no lixo, falaram, cara, não, você não vai ficar vindo de bicicleta. Eu lembro dessa história. Deram um carro para ele, falaram, meu, você vai vir de carro, você não pode tomar um rola, se machucar, quebra um tornozelo, quer dizer, é um cara totalmente humilde, chegou muito por baixo, cresceu muito dentro da NBA, conquistando o respeito de gente muito grande lá dentro. E foi muito legal ver essa evolução dele, né? Porque o Thiago Splitter é um cara que já fez parte da comissão técnica do Brooklyn Nets, eu acho que aí não faz mais, agora tô até na dúvida se ele ainda faz, mas falando exclusivamente de Leandrinho, é muito bacana como ele foi um cara que nem fala o inglês mais perfeito do mundo, mas que, ele no Golden State Warriors se encontrou como pessoa, como homem, como parte de um grupo vencedor, como parte de uma filosofia de esporte, de jogo, né, que não tem a ver só com rotações e movimentações dentro de quadra, mas de coletividade, de altruísmo. E aí alma do time, agora, né? Exato, e aí ele tá lá agora como desenvolvimento de jogadores, quer dizer, todos aqueles caras jovens que chegam, que precisam se desenvolver, que vêm de ligas menores, ou que ainda não são tão bons, mas o time acredita em potencial, passam pela mão dele. Ele tá sempre colado com os caras para poder ajudar ali. Calma, nesse momento você tem que ter calma. Não, aqui você tem que pisar o pé no acelerador. Ó, não provoque esse árbitro que o cara é nervoso. Quer dizer, é sempre entender e ajudar essa galera a entender. E é muito legal isso, né, Negão? Porque, de certa forma, eles podiam ter chamado milhares de outros americanos que já passaram pela liga, e de certa forma eles deram esse lugar pro Barbosa, porque eles entendem que ele pode inspirar essa garotada toda, né? Isso que eu achei interessante. Eu acho isso incrível, de verdade, eu fico muito feliz, eu tive pouco contato com o Leandrinho, eu tenho uma amizade com alguns caras que são amigos dele, próximos mesmo, e que sempre trouxeram essa narrativa de que ele é um cara muito legal, muito aberto. Óbvio, quando você fica famoso, né, a gente não agrada a todo mundo, até porque quanto mais famoso ou mais acesso você tem, mais gente chega em você para pedir coisas, né? Você imagina a quantidade de gente que chega no Leandrinho para pedir ingresso pro Golden State Warriors. Uma camisa. Poxa, se ele for dar para todo mundo, ele tem que montar uma fábrica de camiseta. Exatamente. Aí esse é um aspecto que, por exemplo, às vezes muita gente não entende. Ah, o cara é mala, porra, o Leandrinho é mala. A experiência que eu tive com ele, nem tirou foto direito comigo, não deu um autógrafo pra mim. Cara, sabe quantos autógrafos ele já deu? Sabe quantas fotos ele já deu? Quer dizer, eu acho que às vezes as pessoas não entendem isso, que assim, é um compromisso do cara, eu acho que eles procuram, eu acho que o Leandrinho é um cara que procura atender as pessoas na medida do possível, mas que seleciona, né, cara? Porque muitas vezes o cara não é bom naquilo, muitas vezes ele não se acha bom naquilo, enfim, seja nessa coisa do trato, de falar, de se posicionar e tudo mais, seja em outros aspectos. E eu acho que, assim, guardar as devidas proporções, entendendo que as pessoas têm dias bons e dias ruins, eu acho que é muito legal ver isso, assim. Tudo que eu ouço dele é muito bom e é muito legal como ele conquistou o respeito dos caras. Eu acho que, seja lá, assim, é uma situação talvez similar com a que você conquistou no Japão, por exemplo, né? E você tá numa cultura diferente, numa língua estrangeira, se adaptando, lutando para conquistar o respeito daqueles caras naquele ambiente que não é o seu, e ser reconhecido por isso, né? Eu acho incrível, de verdade. Eu acho que é uma história muito, muito legal que precisa ser contada enquanto esse cara estiver vivo. Eu acho que é muito legal isso, sabia? Recentemente, não sei se vocês viram King Richard, que é o filme das irmãs Williams, né? Que elas produziram e o Will Smith interpretou, ganhou o Oscar, inclusive, naquela confusão toda lá com o Chris Rock. Mas, assim, é um filme espetacular que celebra a coisa de dar flores aos vivos, que eu acho que é muito importante, que é homenagear as pessoas enquanto elas estão aqui, para que elas possam saber que você tem esse apreço por elas. E aí, eu acho que o Leandrinho é o tipo do cara que merece essa dedicação de gente daqui. Eu acho que a história dele precisa ser contada. É porque, se a gente for ver, ele hoje, brasileiro, mesmo não como jogador, mas na ativa, acho que ele acaba sendo o maior nome, né? Se a gente for parar a pensar. Até para a geração um pouco anterior à minha, ou a minha para frente, né? Porque o Oscar é um cara que já não fez parte do meu dia a dia do basquete. Eu não via vídeo do Oscar para jogar, né? E aí, imagina para a molecada que nasceu em 99 e 2000, quer dizer, o Oscar já tinha até parado de jogar quando essa molecada nasceu. Então eles não têm relação nenhuma com o Oscar, mas com o Leandrinho eles têm. Eu achei bacana, assim, a questão, bom, eu não sei, de repente tá vendo pela tela, pode ser um processo manipulado, mas não me parece, por exemplo, Stephen Kerr, o carinho que eles falam dele, a proximidade, porque tem alguns vídeos, alguns flashes, e realmente você percebe que tem um entrosamento, né? E eu acho que isso que é bacana, é uma conquista, como você falou, tem que celebrar, tem que falar assim, porque é uma conquista como brasileiro, né? Fora, e para quem curte o tema, curte basquete, ele é um cara que ainda está fazendo a história dele, e pode ainda fazer durante muitos anos dentro do Gold State, né?
Exatamente, desde o Golden State e da liga como um todo, né? Ele ganhou o prêmio de melhor reserva do ano quando ele atuava pelo Phoenix Suns. E é muito louco porque nenhum brasileiro tinha ganho nenhum prêmio desse, né? Os Bahia brasileiros iam para esquentar banco ou para jogar de vez em nunca. Quer dizer, o Thiago Splitter foi um cara que conseguiu ser titular num time campeão. Ele, mas o Nenê, que enfim, tem milhares de questões em O volta Nenê ainda do Nenê, joga? mas não, se aposentou já. Faz tempo já, né? Que ele não joga. Faz um tempinho, acho que faz uns 5 anos, talvez, até um pouco mais, Nossa, faz- que ele parou. Mas assim, é que é um cara que não tem relação nenhuma com o Brasil, assim, até tem, mas enfim, vou nem entrar nesse mérito. Mas assim, eu acho que dos caras mais legais, dos caras que se posicionam, dos caras que são bem recebidos na liga, eu acho que o Leandrinho deve ser o melhor mesmo e o maior. É Pra, porque o pra Nenê eu quem quase tá não aqui, ouvi para falar. quem tá aqui e não sabe quem é, Ó o Leandrinho aí. né? Estamos falando, mas não mandamos foto nem nada, tá aí, ó. O Xará. Sim, o Xará. O Xará. Marquinhos, É muito legal. sem querer cortar, mas já cortando, eu tinha separado isso aqui. Talvez os valores não estejam mais corretos. Mas para quem curte Pra o pessoal entender números, né? quanto que é a bufunfa. Quanto que rola. Cara, vou te falar. E eu vou te falar que a doideira na NBA, por exemplo, é que na NFL o seu salário não é totalmente garantido, né? Várias vezes ele tá vinculado à meta ou à saúde. Então, por exemplo, na NFL, depende do contrato que o cara faz, se ele se machuca de maneira terminal, o time o dispensa e o cara não termina de receber aquela grana. E na NBA, por exemplo, aí um dos caras que tá aparecendo aí é o John Wall. Ele é o segundo de cima para baixo, o segundo da direita para a esquerda ali, bem na quinazinha do lado do Indiana Pacers, ali embaixo do cara do Chicago Bulls. E ele recebeu esse salário aí por 5 anos, o contrato dele acabou de ser rescindido, que ele foi pro Clippers para receber um salário menor, e ele jogou, sei lá, 20 partidas em 4 anos, cara. Porque ele teve um problema seríssimo, a mãe dele morreu, ele teve depressão, ficou afastado, mas recebeu a grana integral, completinha. E assim, muitas pessoas ficam assustadas ao verem os valores da NBA, porque realmente é uma liga muito rica. E como é que, tentando simplificar um pouco, tá? Eu sei que quem manja de NBA talvez vai falar, não é bem assim. Eu vou tentar simplificar, porque aqui a gente tá falando para várias pessoas, inclusive para quem não é fã de NBA e finanças. Mas como a liga funciona, a NBA como um todo, ela leva em conta o faturamento do ano anterior para estabelecer o teto de gastos dos times no ano que vem. Então, para que haja uma luta equilibrada, você não consegue montar os galácticos do Real Madrid num time na NBA, porque tem multa. Existe um teto salarial, você pode gastar até X grana. Passando disso aqui, você paga uma multa tão exorbitante que não vale a pena ter. Nem Então, compensa contratar o cara, né? Exatamente. Então, todos os times trabalham na mesma faixa para que haja um equilíbrio. E aí o que acontece? Você tem, sei lá, 120 milhões, 130 milhões por ano para distribuir por 16 jogadores. Só que, obviamente, você não vai dar o mesmo salário para o cara que esquenta banco e entra 2 minutos por partida para o cara que é a sua estrela. Sim. E aí há todo um desafio de achar um equilíbrio para dar, putz, eu vou dar 40 milhões para o John Wall, como que eu vou fazer para montar um time competitivo, de bons caras, mas o resto da galera não vai ganhar o mesmo que ele. Então, é muito legal porque isso ajuda a equilibrar a liga, Mas isso ajuda a entender só para questão de valores. Pode ser, por exemplo, o cara que tá ganhando 40 milhões e outro tá ganhando menos de 1 milhão no mesmo time? É que o salário mínimo é pouco mais de 1 milhão, mas sim. Tem gente, por exemplo, entra em contratos de 10 dias. 10 dias? Porque o cara tá desesperado por uma chance para jogar na NBA, e a NBA, de repente, às vezes, perdemos 3 pivôs no último mês com contusões graves, precisamos de um pivô desesperadamente. Aí você fala, cara, eu não sei se esse cara é tão bom, mas a gente tá desesperado. Traz esse cara no contrato de 10 dias. Aí o cara vai no 10-day contract, joga bem, você renova um contrato dele, às vezes, que eles chamam de two-way, que é um contrato que o cara joga a D-League, que é como se fosse a segunda divisão da NBA, e joga na NBA, porque aí, se os outros jogadores voltarem e não tiver lugar no elenco para ele vai para uma liga de desenvolvimento. E fica sempre ali com o time de olho nele, e se o cara conseguir evoluir nessa toada, pô, esse cara vale a pena, vamos dar um contrato para ele, aí sim senta na mesa para negociar uma grana melhor. Mas é muito possível. Tem vários times em que os caras estão tirando 48 milhões e tem gente tirando em 10-day contract ganhando, sei lá, 30 mil dólares. Pô. Então, Não, mas se a gente for parar a pensar, é uma oportunidade, né? Tipo assim, aí mostra pra que você veio. Tipo assim, exato. É um valor bom, porém não tanto quanto um jogador de elite.
Exato. E aí, assim, é muito um lance de se provar, né? A gente sempre brinca que os times às vezes tancam. Tancar na NBA é quando você joga mal de propósito para pegar o Victor Wembanyama no que vem que eu tava falando, que é a chance Sim. de pegar um cara bom no draft. Mas os jogadores nunca tancam, porque se você tancar, você não recebe salário. Sim, Então é uma oportunidade, e é uma oportunidade que, pessoas do mundo inteiro em absoluto querem, né? Eu não sei se vocês já viram um filme chamado O Amador, ou O Armador, eu acho que tá no Netflix, eu não sei como eles traduziram para português, eu me atrapalho com isso, mas a história é um filme, enfim, romanceado, né, não é um documentário, de um menino que tá no ensino médio e entender como é ser seduzido pelas universidades, que é um lugar onde eles vão jogar de graça, ou vai jogar na Europa, ou vai jogar na D-League, ou vai jogar na NBA, e como funciona isso. E aí é um bom filme, inclusive, recomendo. E aí uma hora o professor de matemática mostra para ele qual é a chance dele atingir a NBA, a probabilidade, em termos de cálculo matemático. E é uma coisa tipo 0,000003, assim, sei lá, só nos Estados Unidos são mais de 20 milhões de meninos em ensino médio jogando basquete de altíssimo nível numa Division 1, que é tipo mais alto nível, e na NBA jogam 400 caras por temporada. Sendo que não troca 400 caras de uma temporada para outra, que é desses 400, pelo menos 250 a 300 permanecem de temporadas para temporada. Então, basicamente, os outros milhões de pessoas que do mundo inteiro querem entrar lá lutam por 150 vagas. Pô, então se a gente for parar a pensar, Leandrinho, os brasileiros que entraram, foram tipo os caras foda. Muito bons, não é pouco bom. Fora excelente. Da curva, né? Fora da curva. Tem, tipo absolutamente assim, fora da curva. Porque tá atropelando ainda caras do próprio Estados Unidos ainda. Exatamente. Isso é uma coisa legal, engraçada de se ver. Eu amo esses vídeos. Eu até queria falar mais disso, tanto no meu canal, quanto no YouTube, quanto no Instagram, que é cenas de gente que era fundo de banco na NBA, sendo desafiada por molecada, que joga bem, molecada que tem chance de chegar na NBA. E aí essa papo do tipo, cara, esse cara é muito ruim, se eu tivesse o tamanho dele, eu destruiria ele na NBA. E aí esses caras que são péssimos, muitos deles conhecidos como piada na NBA, arrebentando, assim, eles jogam com os moleques, eles arregaçam os moleques, eles destroem os moleques, tem chance de NBA com 17, nível, 18, né? Aos 40, porque o nível de um atleta profissional é absolutamente extraordinário. O cara é elite da elite no que toca técnica, no que toca preparo físico. Eu não assisto muito reality show, mas eu parei para ver porque eu não aguentei. No Big Brother, nesse último, eu acho, né, teve a participação de um cara que era atleta olímpico, o PA, né? E aí ele fez alguns treinos dentro da casa, pelo que eu fiquei sabendo, porque eu só vi esse vídeo, mas eu fiquei, mano, escandalizado por um vídeo. O Rafa aí, que deve ainda tá no CrossFit ainda, Rafa? Tô em processo de volta. Boa. Volte. Então, joga esse vídeo, o PA CrossFit aí, o PA BBB treinando, e ele faz um esquema aqui no CrossFit, tem sempre aquele lance de vocês subirem na caixa, né? Pula e sobe na caixa. Sim. E ele faz um esquema que ele tá, tipo, no chão e tem uma escada com 6 degraus, assim, pra frente. E ele, tipo, pula parado, estancado. Ele faz força e sobe as 6 degraus de escada. E as pessoas ficam, cara, que é isso que esse cara tá fazendo? É até um monstro, né? Você fala assim, pô, como o cara fez algo sobre-humano? É basicamente sobre-humano. Então, negão, você tá absolutamente certo. Quer dizer, é uma vitória... Assim, não é à toa que ele é um cara tão inspiracional, não é um cara que não é à toa que ele ganhou tanto Steve Kerr, a organização Golden State Warriors, o que o Leandrinho realizou é extraordinário. Sair de onde ele saiu, de uma região humilde aqui do Brasil, vencer no Brasil, vencer nos Estados Unidos, se tornar um cara querido pelos caras, fazer parte da organização, quer dizer, eu acho que isso não é à toa, eu acho que isso é uma senhora conquista. E é por isso que eu falo que eu acho que é o tipo de flores que a gente tem que dar aos vivos, sabe? Tem que reconhecer. Nem todo mundo é fã do Leandrinho, nem todo mundo tem um bom relacionamento com o Leandrinho, mas aquilo que ele fez é extraordinário justamente por isso. Quer dizer, olha o nível de competição que tem nos Estados Unidos e o cara saiu daqui para vencer lá. É uma coisa gigante. Sim, poxa, é fantástico. Ô Marquinhos, a gente acabou se alongando bastante falando sobre a questão, hoje o dia da consciência negra, né? Falamos um pouco de NBA. Eu só vou te pedir porque a gente vai ter que retornar, vai ter que bater papo mais vezes. Então você já tá convocado para um próximo papo, se me permitir. Né? Foi bom a primeira vez para conversar com você, melhor ainda essa, e espero você para uma próxima, com certeza a gente montar mais alguns temas e vamos explorar o conhecimento do Marquinhos aí.
Bora, cara, bora. Eu, como jornalista, na verdade, enfim, contei minha história no primeiro. Quem tiver curiosidade, peço que assista. Eu contei mais da minha história pessoal, mas eu sou um cara da comunicação, né? Eu não tô mais em redações de jornalismo, mas estou em PR, né? Relações públicas, que é basicamente relacionamento, conversar com as pessoas, contar histórias, ouvir histórias. E eu acho que é incrível. Toda oportunidade que eu tiver para estar aqui com vocês, só me chamar, eu venho, seja lá sobre qual for o tema. O que eu não souber, eu vou estudar. E a gente bate aquele papo aqui de altíssimo nível, que de verdade é um prazer mesmo. Se rolar, vou tentar chamar o Fernandão, né? Que ele acaba para ele contar a história dele, sobre basquete e tudo. E se você topar participar, vamos tentar agitar isso daí. Pô, lógico, bora. Eu acho que dá, se bobear pelo que vocês estão falando do Fernandão, ele é um cara que vai bater muito com um cara da NBA chamado Joe Embiid. Não sei se vocês conhecem, né? Um camaronês. Ele é um cara gigantesco, sempre foi muito grande. O pai dele queria que ele jogasse vôlei. Ele quer jogar futebol, e alguém falou, cara, você precisa jogar basquete, você é muito habilidoso, você é muito móvel, você é muito forte. Ele começou a jogar com 16 anos e com 19 ele estava na NBA. É uma história extraordinária desse nível, assim, que é uma coisa do Fernandão, sabe? Se tivesse encontrado, de repente, um agente certo, um acompanhamento certo, alguém que acreditasse nele, se bobear, vocês iam estar agora sendo amigos de um cara que passou pra NBA. Justamente. Você vai gostar da história dele, Marquinhos, porque hoje ele tá em um instituto, né? Isso, lance certo. Putz, ele já ajudou alguns meninos a se tornarem jogadores e meninas também. Depois, Pô, que legal. Você vai Por favor, gostar me conectem a ele, inclusive, porque eu conheci vocês todos através do Rafa, né? E eu conversei muito com o Clebão, veio a pandemia, eu quero fazer parte de ações sociais voltadas para o esporte. E aí, pô, por favor, me digam, se eu puder participar, contribuir, até pelos contatos na empresa que eu tô agora, de verdade, tudo que eu puder fazer, farei. Eu vou agitar, vamos agitar esse papo, Bora. Marquinhos, só tenho a agradecer. Gente, pessoal de casa, agradeço muito participar de vocês daqui. Curta, comente, compartilhe. Se inscrevam no canal, Se inscrevam no canal, porque a gente está tendo bastante visualização, mas ainda, claro, é sempre assim, poucas pessoas estão se inscrevendo ainda. E, Marquinhos, mais uma vez, obrigado, tá? Valeu mesmo, valeu pelo papo e tamo junto, velho. Tamo junto. Valeu, Rafa. Obrigadão. Abraço, Rafa. Valeu, gente, e até a próxima, hein? Deixa eu só aqui. Até mais, gente. Galera, abraço.